Olá, que bom que você está aqui no nosso canal Curvas do Saber. E hoje nós estaremos conversando sobre a astronomia e a sua presença na história da humanidade. Não sei se você já teve a oportunidade de estar num local bem escuro, sem a luz das cidades. E eu já tive essa oportunidade e parece assim que o céu está ali pertinho da gente, dá de tocar com o dedo, dá de tocar as estrelas. É uma coisa incrível. Nós vemos estrelas que aqui na cidade nós nunca vemos. Agora vamos imaginar o homem primitivo, o ser humano lá das cavernas, o ser humano mais primitivo, sem a luz das cidades e com o céu ali à sua disposição, ora o céu causando um certo medo, como por exemplo um eclipse, ou a passagem de um meteorito pelo céu, formando aquele risco, enfim, um cometa. Então dá de a gente imaginar o quanto que o céu fazia parte da vida dessas pessoas. Então o céu ele sempre esteve à disposição dos seres humanos. Sempre, desde as épocas mais remotas. Sempre. E até hoje. Sempre foi, o céu sempre nos causou um espetáculo, não é? Olhando as estrelas, as constelações, os fenômenos lá do céu, enfim. Então, há uma beleza na observação dos astros, na observação do céu. Porém, com essa facilidade de ter o céu à sua disposição, os homens começaram a perceber determinados acontecimentos, como, por exemplo, que o céu girava. Ou seja, os astros nasciam num lado e iriam se pôr no outro, caminhando pelo céu a noite toda. Então, o homem mais primitivo começou a fazer uma relação desses acontecimentos lá do céu com as coisas aqui da Terra. As estrelas, as constelações, então passaram a ser usadas para previsões. Por exemplo, a melhor época de caça, da pesca, a melhor época do plantio, da colheita, época da chuva, época da seca. Então, o céu passou a ser assim um calendário, não é uma espécie de calendário, porque determinadas estrelas e constelações deu de perceber que apareciam algumas numa determinada época e depois então elas não apareciam mais. Então, isso fez com que os seres humanos passassem a utilizar o céu como um verdadeiro calendário, inclusive até para sacrifícios, praticar sacrifícios, rituais, danças, enfim, as estrelas e as constelações elas acabaram ganhando vida, até porque muitas lendas, muitos mitos foram criados e as estrelas, então, como eu disse, passaram a ganhar vida através dessas lendas, desses mitos, dessas histórias. Muitos deuses e deusas foram associados aos astros. Então, essa repetição do céu também acabou coincidindo, digamos assim, com uma certa repetição, com um certo comportamento cíclico da natureza aqui embaixo, aqui na Terra, aqui na superfície. Bom,
as estrelas passaram a servir também como orientação em mar aberto. Os navegadores, os exploradores, confiaram na posição das estrelas para mapear o mundo também, traçar as rotas comerciais, expandir o conhecimento geográfico. Enfim, o céu estrelado, ele teve sempre uma influência nas crenças também, nas religiões da antiguidade. Por exemplo, os romanos celebravam o Natalis Invicti, ou seja, o nascimento do sol invicto. Isso durante o solstício de inverno, marcando o retorno do sol para o hemisfério norte. E isso era motivo para a realização de festas. Vejam bem, as casas eram pintadas naquela época por causa do retorno do sol. O sol não se perdeu, não foi embora. Ele chega num determinado ponto, começa a retornar para o hemisfério norte. E assim vai dançando no horizonte. Ora, chegando no ponto máximo do hemisfério norte e depois então chegando no ponto máximo do hemisfério sul, que são os trópicos, não é? Ora, então, nesse retorno do sol para o hemisfério norte, havia festas. As casas eram pintadas, eram enfeitadas, as pessoas trocavam presentes entre si, faziam ceias. E vejam, coincide com a nossa prática do Natal, o Natal cristão, não é? Em que as pessoas trocam presentes. Então nós herdamos isso aí já de lá do Natalis Invicti dos romanos. Então, esses ciclos da natureza, eles passaram a ser vistos então como um reflexo dos ciclos do céu, não é? Dos ciclos celestes que eram controlados pelos deuses. Então, foram criados monumentos megalíticos também, como o de Stonehenge, que você deve conhecer, na Inglaterra, o Karnak, na França, que serviram como verdadeiros observatórios celestes. Imagine só os eclipses, por exemplo, que eles eram um eclipse do Sol. O Sol desaparece, um eclipse total, não é? Estou falando do Sol. O Sol desaparece por completo. Que fenômeno é esse? Então, os eclipses eram vistos como prenúncios de crimes políticos, de crises sociais e econômicas, levando até as várias comunidades a se prepararem para possíveis desafios, não é? Tivemos um exemplo do Cristóvão Colombo, em 1504, quando esteve aqui pela região da América Central, e ele precisava retornar para a Europa, e ele queria mantimentos para colocar nos seus navios, mas a população de lá não estava assim olhando muito bem para o Colombo, não. Eles estavam olhando meio de atravessado, não estavam gostando muito da presença dele. E aí Colombo, então, sabendo que ia ocorrer no dia seguinte ou na semana seguinte um eclipse da Lua, ele ameaçou: se vocês não nos derem os mantimentos que nós queremos, eu vou fazer a Lua ficar toda vermelha, desaparecer, ficar avermelhada, e isso vai ser uma prova da ira de Deus, que vocês não querem nos dar os mantimentos. E foi o que aconteceu. E aí então diz que a história conta aqui
os navios receberam então os mantimentos que eram precisos para fazer o retorno para a Europa. Ainda no caso dos eclipses, nós tivemos 2 sacerdotes na China que foram condenados à morte por não terem previsto um eclipse em 2155, antes da nossa era. Vejam, era muito importante para os governantes saberem os eclipses que iriam ocorrer, porque isso aí era um prenúncio de alguma crise política que eles tinham então que se preparar, de se precaver para isso, para essas crises. Esses 2 sacerdotes não fizeram a previsão e foram condenados à morte. 2155 antes da nossa era. Um outro caso também relacionado com eclipses ocorreu na França em 1779, que foi previsto que não haveria um eclipse no reinado de Luís XVI. Não é? Todos esses governantes tinham os seus astrônomos, astrólogos, enfim, para prever essas coisas. Mas o que acontece é que foi previsto que não haveria eclipse no reinado de Luís XVI. Mas acontece que ele foi morto na Revolução Francesa e não adiantou de nada ter a previsão de que não haveria crise no seu governo. Então, é isso aí. Os sumerianos, os babilônios, povos antigos, a importância das observações do céu nas suas vidas era uma coisa fabulosa e deixaram muitos legados da astronomia e da própria astrologia para nós. Tivemos nomes importantes de filósofos como Filolau, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Galileu Galilei, que passaram a ter uma abordagem, digamos assim, mais racional dos acontecimentos lá do céu. E vejam que naquela época a palavra ciência não existia. Os pesquisadores eram os filósofos. Vem de filosofia, quer dizer, o amigo do conhecimento. Então, eles eram considerados filósofos. E essa palavrinha ciência, ela só surgiu mesmo em 1833 por um padre inglês, William Weevil. Ele era um conhecedor de vários assuntos, era filósofo, teólogo, historiador da ciência, dava muitas palestras na Inglaterra e na própria Europa. E numa dessas suas palestras, ele foi, digamos, desafiado ou então aconselhado por um filósofo que disse que o trabalho que nós estamos fazendo não é mais um trabalho de filosofia. Nós estamos precisando de um outro nome para esse nosso tipo de trabalho. Então, este padre inglês, ele foi para casa, pensou e acabou cunhando essa palavra ciência. E aí, então, veja, 1833. Ora, então esse pessoal que eu falei, Filolau, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Galileu Galilei, eram filósofos. E mesmo quando surgiu essa palavra ciência, alguns filósofos se negaram, mesmo fazendo um trabalho científico, eles se negavam a serem chamados de cientistas, queriam continuar a ser filósofos. Então é isso. A escola de Alexandria também teve uma participação muito importante nesta evolução da astronomia.
ela era liderada por Eratóstenes de Cirene, e ele calculou com uma precisão muito grande a circunferência da Terra, utilizando conhecimentos de matemática, de trigonometria, enfim, e ele colocando uma vara no chão numa cidade e outra vara numa outra cidade, sabendo a distância entre as duas cidades, enfim, ele acabou calculando pelo ângulo formado nessas varinhas, pelo Sol, não é? A luz do Sol. Então, ele acabou calculando em torno de 46 mil quilômetros a circunferência da Terra, enquanto que hoje nós sabemos que está em torno aí de 40 mil quilômetros. Então, naquela época, com duas varinhas fincadas no chão e medindo o ângulo formado, realmente foi uma revolução, não é? Então, isso mostra que esse pessoal antigo também já começava, mesmo sendo chamados de filósofos, já faziam um trabalho de investigação científica, utilizando uma metodologia científica. E isso mostrando, então, a força da razão e do método científico no estudo da astronomia. O Seleuco, que era babilônio, muitos séculos antes da nossa era, ele já defendia a teoria heliocêntrica, ou seja, que a Terra orbitava o Sol, e não que a Terra ficava no centro, como a religião queria, não é? Como todos queriam que a Terra ficasse no centro, porque seria, digamos assim, a criação principal de Deus, então teria que ficar no centro e o resto todo girando em volta como coisas secundárias, inclusive o Sol, a Lua e os planetas todos e tal. Mas, muitos anos antes da nossa era, Seleuco já defendia a teoria heliocêntrica. Só que a teoria geocêntrica era muito forte na época e acabou abafando um pouco as ideias de Seleuco. O trabalho de Ptolomeu, por exemplo, o Almagesto, que ele defendia o geocentrismo, foi uma teoria muito, muito forte, não é? Que prevaleceu por muito tempo. Mas mais adiante, com o Renascimento, então, começou a surgir uma nova era, digamos assim, para a astronomia. Algumas figuras como Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton, eles foram reacendendo a chama da curiosidade, a chama da investigação científica, mesmo não sendo chamados de ciências, porque a palavrinha ainda não existia, mas o método científico já era utilizado. Galileu Galilei, por exemplo, com o seu telescópio, que, na verdade, ele não foi o inventor do telescópio, isso aí já existia. A luneta já existia, usada por navegadores na Europa, mas Galileu ficou sabendo que havia essas lunetas, então só com o relato que lhe foi feito, ele construiu então a sua própria luneta, o seu telescópio pequeno, e esse seu telescópio se voltou para os céus, revelou muitos segredos dos planetas, da Lua, e tudo isso reforçou o modelo heliocêntrico de Copérnico. Copérnico que defendia que o Sol é que era no centro do sistema e não a Terra. E as observações de Galileu Galilei acabaram reforçando as ideias de Copérnico, acabaram reforçando a ideia do heliocentrismo. Então, a ciência avançava
mas não sem conflitos, com dogmas, com tradições. Giordano Bruno, por exemplo, que era padre, mas ele pagou com a vida pelas suas ideias inovadoras, digamos assim, mas o conhecimento acabou, dos cientistas, não é? Acabou abrindo novos horizontes. Mas vejam que Giordano Bruno, ele pagou com a vida, foi condenado à fogueira, morreu na fogueira. Dizem até que quando lhe foi mostrada a cruz, que era a Inquisição Católica, não é? Quando lhe foi mostrada a cruz para ele negar as suas ideias, ele teria dito que aqueles que me condenam têm mais medo da verdade do que eu, coisa mais ou menos assim. E foi queimado vivo na fogueira na Inquisição Católica. Então, nós podemos dizer que a ciência, a imaginação, a investigação, a curiosidade são guias poderosos para o nosso trabalho, para o desenvolvimento da astronomia, para o desenvolvimento do conhecimento. Hoje, a astronomia continua a ter um papel vital, um papel importante na compreensão da natureza do universo. A orientação pelas estrelas, que era uma antiga prática, ela acabou evoluindo hoje para sistemas de posicionamento global, de exploração espacial, o desenvolvimento da astronáutica, a ida para o espaço. Então, a importância da astronomia, ela está ligada a essa nossa busca por respostas sobre a nossa origem, o nosso destino, sobre o universo que nos cerca, sobre o papel até que nós desempenhamos neste pálido ponto azul. Pálido ponto azul, que foi uma criação do Carl Sagan, quando uma das naves enviadas para fora do sistema solar foi virada na direção da Terra, do Sol, e conseguiu pegar aquele pontinho pequeno lá, que é o nosso planeta, que ele chamou então de pálido ponto azul, até escreveu um livro com esse título. E ali nós vemos que estão todos os seres humanos, com a sua política, com as suas guerras, com a sua economia, com as suas contradições, tudo ali naquele pequeno pálido ponto azul, um grãozinho de nada de areia neste universo enorme. E aí, este pálido ponto azul nos faz perguntar, indagar, afinal de contas, o que nós somos? De onde nós viemos? Para onde vamos? São perguntas que ainda nós levaremos muito tempo, eu tenho certeza, para responder, apesar de todo o avanço científico e tecnológico dos dias de hoje. Era isso, então, o que eu tinha para essa nossa conversa. Espero que tenha gostado e fique aguardando que logo, logo estaremos com uma nova conversa aqui no nosso canal Curvas do Saber. Até lá, muito obrigado.